todos muito bem-vindos ao nosso 10º encontro do Acorde Quadriplo do mês de janeiro. Gente, já chegamos no 10º encontro. E aí? Como que vocês estão? Ainda com a impressão de que a gente já viveu muita coisa nesse mês de janeiro? Mas eu espero que vocês tenham conseguido já ajustar a rotina, ajustar os eixos aí, inserir novos hábitos na organização de vocês. A gente teve muitos desafios, vocês tiveram acesso a muitas ferramentas nesse mês de janeiro, e a gente ainda tem mais 10 dias, né? Na verdade, 7, né? A gente tem mais 8 dias, né? 31. A gente tem mais 8 dias aí para a gente ajustar toda a nossa rota, a gente colocar a nossa equipe no movimento, como vocês foram desafiados ontem. Eu recebi muitas mensagens de alguns líderes, né, com projetos para movimentar suas equipes, e eu achei incrível o desenvolvimento da criatividade da liderança, das lideranças que me mandaram ali, e como é bacana ver isso, né? A pessoa receber o desafio e já ir lá colocar em prática e ativar as próprias equipes. Então, parabéns para quem está dentro desse processo realmente mergulhado no acorde quadriplo, não só acordando. O acorde quadriplo é muito mais do que você colocar o despertador e entrar aqui na sala. Se você não estiver cumprindo os desafios que estão sendo propostos aí a cada encontro, não adiantou de nada você acordar. Você está acordando em vão, certo? Então, é importantíssimo que tudo que foi colocado aqui, eu sei que alguns estão procrastinando ainda. Alguns ainda não têm o quadro dos sonhos. Alguns ainda não imprimiu. Alguns ainda estão procrastinando 10x10, não estão fazendo. Outros não fizeram o plano de ação ainda. Mas você tem tempo ainda. É sua última chamada, certo? Porque depois que chega a oportunidade, o momento de preparação já passou. Faz sentido? Quando a oportunidade, ela bater na sua porta, o momento de preparação, ele já passou. E você tem essa oportunidade aqui no acorde de estar se preparando. A gente está juntos aí desde o dia 4 de janeiro. Então, a gente já viveu muitas coisas e eu tenho absoluta certeza que com frequência vibracional ajustada, ajustes de autorregulação na sua organização, não só na organização, né, com você primeiro, ajustes de autorregulação, frequência vibracional para jogo, realmente levando a sério o que está sendo proposto, plano de ação, movimento de equipe. Eu tenho absoluta certeza que quando a oportunidade bater na sua porta, e ela vai, tá bom? A oportunidade vai bater na sua porta. Só que você vai conseguir só abrir essa porta, de fato, se você estiver preparado para isso. E é por isso que você está aqui no Acorde Quadriplo. Porque eu quero te preparar para as oportunidades que vão surgir, certo? As oportunidades de você levar a sua vida para um outro patamar. Certo? E a gente quando eu falo disso, gente, eu falo muito, é muito mais do que um ranking, certo? É a sua oportunidade de se tornar essa nova pessoa, e aí você vai ser para depois você ter, certo? É por isso que você está nesse processo aqui, nessa maratona de 90 dias. É uma maratona, nós temos 30 encontros, mas de fato, tudo que está sendo proposto aqui é para você realmente colocar um nível de intensidade até no final de março, e eu tenho absoluta certeza que nesse curtíssimo intervalo aqui, certo? Esse curtíssimo intervalo de tempo aqui, você já vai colher resultados, mas eu tenho absoluta certeza também que o fruto dessa construção, desses 90 dias, vão perpetuar aí não só no seu ano de 2026, mas também na sua construção nos próximos anos, porque foi assim que aconteceu comigo em momentos de maratona. Todo o resultado que eu tive foi em momentos específicos da minha trajetória que eu coloquei intensidade, certo? Que eu coloquei volume, intensidade e volume, mais horas trabalhadas, mais apresentações, mais prospecções, ROCA, mais viagens, mais quilômetros rodados, mais alinhamentos com a equipe, mais mentorias, mais processos de desenvolvimento pessoal. Então, foram nesses períodos que eu consegui construir os meus resultados. Então, é importante que você leve a sério esse momento de intensidade e volume, que você faça sacrifícios. Gente, não tem como você estar num período de desafio, certo? Um período de maratona,
se você não vai colocar, você não faz sacrifício. Qualquer coisa que aparece na sua frente, você vamos, bora. Entendeu? Você não consegue falar não para as coisas que estão atrapalhando seu progresso. Você tem um evento agendado sábado e alguém te convida para fazer outra coisa, você desmarca seu evento. Como assim? Você está programado que você vai acordar com a triplo, mas ontem teve uma festa e aí no outro dia eu não acordo. Tem que ter sacrifício. Que tipo de sacrifício você vai fazer? Você já está fazendo o sacrifício? Está viajando? As viagens de lazer, elas são diminuídas, sim, no momento de construção. E depois você pode viajar, eu garanto para você. Tá bom? Depois que você construir, você pode viajar para qualquer lugar que você quiser. Então você vai ter, e sabe o que é legal? Você vai ter liberdade financeira, não só liberdade de tempo, pra você viajar para o lugar, mas liberdade financeira, entendeu? Para você ter acesso, pra você frequentar os melhores lugares, pra você comprar o que você quiser, não ficar fazendo essas viagens de perrengue, entendeu? Mas tem que viver o processo primeiro, certo? Tem que colocar sacrifício na mesa, beleza? E aí, gente, hoje eu quero muito compartilhar com vocês, a gente está entrando numa próxima etapa do acorde com a triplo, e assim, ó, eu sou muito feliz com todo o conteúdo programático que foi elaborado, porque eles são interligados. Tudo que a gente viveu no mês de janeiro vai preparar vocês para colocar os próximos desafios, certo? Da sua jornada de liderança, as próximas habilidades. Eu vou te ensinar habilidades que você precisa desenvolver como um empreendedor no marketing de relacionamento. São habilidades que não tem como negociar. Se você não tem elas, você não vai ser. Certo? Tudo que eu vou te apresentar aqui é hoje, certo? Uma introdução ao funil de vendas, certo? Todas essas habilidades que vão ser apresentadas, você tem que... é inegociável. São habilidades inerentes da sua profissão como na sua profissão como no marketing de relacionamento, certo? Como networking marketing, certo? Você precisa desenvolver essas habilidades. Não tem como, Mayara, tem como pular a apresentação? Eu não quero apresentar, não tem. Tem como pular. Mayara, tem que como pular a habilidade de fazer follow-up, né? A pessoa não me falou sim ainda e eu preciso desenvolver esse relacionamento com ela até aquele agora não ou não virar um sim. Tem como pular? Não tem. Tem como pular. Certo? Vai ter que desenvolver as habilidades de prospecção, de follow-up, de apresentação magnética. Vai ter que aprender a fazer relacionamento desse follow-up. É basicamente um relacionamento que você vai manter com a pessoa até esse sim acontecer. E também as habilidades depois que essa pessoa, ela de fato te disse sim, e eu tô falando agora aqui especificamente sobre a oportunidade, de fato, quando ela te disse sim, a habilidade de inserir essa pessoa dentro do seu negócio e acompanhar essa pessoa e se comprometer com os sonhos dela e ampliar a visão de futuro e, de fato, liderar com maestria. Liderar com maestria, impulsionar uma organização com maestria. Ser realmente o farol, o capitão dessa equipe, sabe? Você é o capitão de sua equipe? Você é o farol? Sua equipe olha pra você e fala, cara, bora. Se essa pessoa tá ativa, eu preciso me ativar. Você é o capitão da sua equipe. Esse farol, essa visão clara, gente, fica farol, visão clara. De onde essas pessoas vão poder chegar. Porque você é essa pessoa que está nesse movimento. Vamos aprender, então, funil de algumas habilidades de funil de venda. Gente, isso aqui é uma introdução, tá bom? A gente ainda vai aprender, a gente vai destrinchar o funil, tá bom? Mas eu quero que vocês entendam, novamente, muitas pessoas me perguntam assim, ó, Mayara, como duplicar? Mayara, como construir líderes fortes? Mayara, como construir uma comunicação dentro da equipe que ela entre em sintonia, especialmente entre linhas crosslines? Como construir uma comunicação, uma duplicação eficaz? Gente, o funil, esse processo de recrutamento, desde o momento do primeiro contato até, de fato, quando essa pessoa está na sua organização, isso precisa ser muito claro.
Se tem uma coisa que tem que ser muito clara dentro da sua organização e não pode ter ruídos, é a forma como você recruta uma pessoa para dentro do seu negócio, certo? Quando você faz uma abordagem, até no momento que essa pessoa, ela de fato te diz sim para a oportunidade e como ela começa a fazer esse negócio. Se existir ruído desde o processo de recrutamento, de prospecção, até o momento que essa pessoa ela chega para sua organização e diz sim, e o processo dela começar, não existe duplicação. Existe uma organização com várias comunicações, líderes perdidos que não sabem o que fazem. Então, você precisa ter muito cuidado para construir uma comunicação eficaz, um método de duplicação eficaz. Porque quando qualquer pessoa chegar no seu time, na sua organização, por exemplo, eu vou fazer um início forte hoje, que é o momento que eu vou ensinar o meu novo líder os próximos passos dele como empreendedor. E aí eu vou ensinar ele a agenda, eu vou me comprometer com os sonhos dele, eu quero entender quais são os sonhos, eu vou traçar metas a médio, curto, médio e longo prazo, eu vou entender a agenda dele, ele faz em tempo parcial, quantas horas ele tem disponível? Ah, ele tem 3 horas para empreender dentro de Doterra. Quais são as atividades negociáveis dentro dessas 3 horas? E eu vou desafiar ele na apresentação da oportunidade. Ele precisa aprender a fazer a apresentação da oportunidade. Eu vou ensinar ele a viver experiências com os óleos essenciais e compartilhar, porque ele precisa também da experiência com o produto. Eu vou compartilhar números com ele. Eu vou inserir esse líder da maneira correta. Gente, e sabe o que acontece? A forma como você faz a primeira vez é a forma como ele vai se duplicar. A forma como você ensina os primeiros contatos é tão importante porque é a forma como o seu líder novo ele vai ensinar. Isso gera o quê, gente? Cultura. Cultura. E aí, para você gerar uma cultura, a gente precisa ter clareza nos processos. Clareza. É óbvio que, gente, hoje eu posso afirmar com todo o meu coração que depois de 7 anos, né, agora fevereiro, 7 anos empreendendo com a Doterra, eu tenho um método de duplicação. A equipe, ela conversa de forma duplicável. Só que cada um tem sua criatividade, tá todo mundo livre para ser criativo, cada um vai desenvolver seu programa, mas eu posso ter absoluta certeza de que no momento de prospecção, até o momento que inicia, início forte, como insere um novo líder no movimento, as habilidades que ele precisa desenvolver, isso tem sintonia. Mas cada um tá livre para exercer a sua liderança, a sua criatividade, seus programas. Cada um tem um perfil comportamental diferente, então o estilo de liderança vai ser muitas vezes diferente, mas essa comunicação ela precisa ser assertiva. Isso gera duplicação. Isso gera duplicação em cultura. E quando a gente pensa em funil, a gente pensa, assim, é muito claro para mim que ele é um agente de formação de cultura. E quando você forma uma cultura, você se duplica. Que é a grande mágica dentro desse negócio, duplicação. Duplicação é você formar líderes que pareçam com o seu estilo de liderança, né? Que tenham acesso aos processos de duplicação. Gente, eu fiquei muito perdida durante 1 ano e 3 meses, porque eu não tinha clareza dos processos. Não tinha nenhuma clareza dos processos. Estava perdida, não sabia como prospectava, eu tinha ousadia. Eu ia lá e fazia, eu recrutei bastante, sem ter acesso a um método de duplicação, a um sistema de recrutamento. Eu tive ousadia para ir lá e fazer crença. Eu tive crença. Independente do método, eu fui lá e fiz. Mas se você tiver acesso às crenças, você já aprendeu a construir crenças fortes, e ainda ter acesso a um processo, uma clareza na construção dessa cultura, meu amigo, você pode ir para cima, recrutar, porque você vai saber inserir essas pessoas dentro do seu time, da sua organização, e a gente vai ter uma comunicação eficaz, tá bom? Então, vamos lá. Mayara, o que é, então, esse funil de vendas que você tanto, né, abordou aqui agora nesse início? Gente, o funil de vendas, ele é a representação visual da jornada de decisão de uma pessoa, desde o primeiro contato até o pós-venda.
Gente, vamos lá. A gente já aprendeu aqui no Acorde que nós temos dois públicos hoje, que é muito importante que a gente entenda público-alvo. Nós vamos falar sobre isso. E a gente já está muito claro para nós que nós temos o cliente preferencial, certo? O nosso cliente preferencial, nós temos um produto hoje que abrange todas as faixas etárias. Então, eu quero abordar mais mães que têm bebês. Esse é um público-alvo? Sim, eu posso usar uma gama de produtos. Stronger, Calmer, todos os rolons, os touches, né? A gente tem uma gama. Não, eu quero abordar mulheres que querem emagrecer. Esse é um público-alvo também? Sim. Sim, a gente tem vários produtos. Não, eu quero abordar pessoas que cuidam, estão muito ligadas à estética, pele, cabelo, unha, ótimo. Eu tenho o colágeno, eu vou criar uma clientela de colágeno. Não, eu quero atuar com um público de idoso. Ótimo, eu vou em todos os idosos que estão sentindo dor, artrite, artrose, gota, enfim. E eu consigo ter essa gama. Ou seja, como cliente preferencial, nosso público-alvo, ele é uma gama extensa, um dos grandes diferenciais do nosso modelo de negócios. A gente tem essa extensão aí do nosso público-alvo para cliente preferencial. Mas eu quero chamar a sua atenção para o construtor, que é de fato onde você vai se duplicar, certo? Onde vai acontecer a duplicação. Beleza? E aí, gente, esse momento, essa representação visual, é desde o momento que você faz um contato com essa pessoa, entendendo quais são as características de um construtor, certo? Até o momento que essa pessoa ela te fala assim, ó, quero empreender, vou começar essa jornada no marketing de relacionamento com você, certo? Na sua organização, com a sua liderança. Então, existe um processo. Gente, ontem, eu vou compartilhar com vocês esse vídeo muito em breve, mas eu tava escutando um vídeo, e aí o Flávio Augusto tava falando sobre isso, né? Ele falando o seguinte, que as pessoas, né, que não são autorresponsáveis, muitos momentos elas falam assim, ó, é porque as vendas caíram. E aí ele pergunta, né, gente, qual que é o sujeito dessa frase? As vendas caíram. Não, as vendas não caíram. Quem está por trás das vendas que deixou de fazer o que precisa ser feito e está dependendo de sazonalidade. Porque é dezembro, as pessoas diminuem a frequência em dezembro. Não, meu amigo, não é que as vendas caem em dezembro, é porque você está prospectando menos. É porque você está abordando menos. É porque o período natalino tomou conta de você e te baixou sua frequência vibracional, sua frequência de construção. E aí, porque um tá falando que é um mês mais fraco mesmo, aí você tá falando a mesma coisa. Certo? Então, assim, o sujeito, não existe o sujeito, né? As vendas caíram, não. As pessoas que estão por trás desse processo falharam em prospectar, falharam em apresentar no volume. Se é um mês mais difícil, eu preciso fazer em maior volume para conseguir trazer mais. Mesma coisa, a gente está falando de cadastro para um líder que está vindo, né, para um prospecto para vir um construtor, mas é a mesma coisa isso aqui também para vendas. Para vendas, pessoas que vão estar só entrando no seu funil e aí elas vão só consumir esses óleos essenciais, que também é bom, também gera pontuação para o seu sistema. Então, gente, esse aqui é a visualização, a representação, desde o momento que essa pessoa ela está entrando nesse funil até o momento do afunilamento. E aí eu quero trazer alguns insights para vocês sobre isso aqui. Olha só, muitas pessoas elas vão entrar no topo de funil. Poucas pessoas elas vão chegar aqui no fundo. E aí eu quero trabalhar agora a sua autoestima. Porque o que acontece? Você fica chateado de receber muitos não. Especialmente se você está fazendo volume. Você está fazendo volume, você começa a receber muitos não, tem hora que dá um baque. Tipo assim, eu sei como você se sente, entendeu? Eu sei como você se sente, porque eu sei que quer fazer muito volume de contatos e chega no momento que você recebe muitos nãos. Mas isso, gente, faz parte do jogo, do game. Por quê? É um funil. Se é um funil, ele vai afunilar.
Muitas pessoas vão entrar no topo de funil, muitas pessoas vão entrar no topo, mas à medida que a gente vai avançando no funil, as pessoas naturalmente vão diminuindo. Por quê? Porque você está recebendo não. Porque as pessoas estão ignorando suas mensagens. Vão ignorar mesmo. Por isso que você tem que fazer no volume. Então, já parou para pensar nisso? Que do momento da prospecção, por exemplo, até o momento da apresentação, você vai receber não. Do momento da apresentação até o momento da negociação, as pessoas vão falar agora não é meu momento, vão ter alguma objeção ali que algumas vezes você não vai conseguir contornar. Então, o que você precisa pensar a partir de hoje? Que se é um afunilamento e cada vez menos pessoas estão avançando no funil até o momento do fechamento, e aí, gente, pós-vendas aqui é o quê? Se for o cliente preferencial, você vai fazer consultoria de bem-estar, certo? Você vai lá, vai fazer consultoria de bem-estar, vai educar ele no uso dos olhos. E se for um líder? Início forte. Início forte, e aí vai se começar o seu processo de liderança, desenvolver liderança, segurar na mão desse cara, dessa moça que começou a empreender com você e ajudar ela a desenvolver essa habilidade de liderança, caminhar com ela, traçar metas. Tá claro isso? Agora presta atenção. Olha para você hoje, dia 23 de janeiro. Aqui estão as etapas do funil. Primeira coisa, prospecção. Prospecção, a minha habilidade de abrir novas conversas, entrar em contato com pessoas para inserir ela no funil. Certo? Depois, abordagem. Vou qualificar essa pessoa, vou abordar, vou entender cada vez mais se essa pessoa ela tem um perfil para desenvolver o negócio comigo. Certo? Depois eu vou agendar uma apresentação, a exposição do que eu tenho. O que você tem hoje? Você tem um negócio fantástico, com um produto único, exclusivo, de primeira necessidade, que proporciona liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, renda residual, que existe um prazo de construção meritocrático. Ninguém quer saber aqui se você tem diploma ou deixou de ter diploma. Todo mundo quer saber de sua fome e vontade de vencer na vida. Sua disposição de desenvolver habilidades nesse processo. E a sua habilidade de fazer follow-up, continuar essa conversa, depois dessa apresentação, esse contato até o sim acontecer, e essa negociação ela vai acontecer. A negociação do nosso negócio é tão fácil, né? A pessoa tá ali começando a empreender, e aí você mostra projeções para ela, e aí o valor que ela precisa entrar, muitas vezes é uma parcela que não é nem R$120, ainda parcela em 6 vezes. Sim ou não? Então, essa negociação aqui, se você consegue duplicar uma visão muito clara de onde essa pessoa vai chegar, o kit é barato. Se você estiver passando uma visão de negócios para ela, é muito barato. Quem abre um negócio hoje com potencial milionário, com uma parcela de menos de R$120, ainda a pessoa vai usar o produto para cuidar da saúde. Se você tem uma visão muito clara da magnitude e da potência desse negócio para transformar a realidade financeira, é muito fácil fechar um kit, qualquer um. Por isso que a galera fecha kit colecionador. Porque a visão é tão maravilhosa, é tão ampla sobre tudo que da prosperidade financeira, que a pessoa fala assim, cara, quanto que é um kit colecionador? 10 mil? Eu nunca vendi um kit colecionador, gente, mas eu sei que tem gente nessa sala aqui que vende. Fica barato. Fica barato. E aí depois o fechamento e o grande desafio, né? Que é realmente inserir essa pessoa no negócio e, de fato, ela começar a agir como profissional. Ela realmente disponibilizar as horas e começar a empreender de maneira profissional. Dedicando horas, fazendo 10 por 10 e fazendo apresentação. E aquele líder que chega e já levanta 400 pontos na primeira semana, você fala, uau, achei meu líder. E aí ele já tá focado em bater metas, e ele tá ligado, ele tá em todos os treinamentos, ele tá chamando você toda hora para fazer uma apresentação da oportunidade, e ele tem dúvidas, e ele tem sede de crescimento, e ele tá escutando
ele é um investigador, ele tá cada vez mais interessado em desenvolver as habilidades. E aí você fala, caraca, eu achei meu diamante. Eu achei o meu diamante. Quem já viveu essa sensação? É muito bom, é muito bom. Só que para você viver ela, você vai ter que prospectar. Você vai ter que colocar muita gente aqui, ó, no seu funil. Gente, isso aqui é a coisa mais importante do seu negócio. Quem não prospecta, morre. Por Mayara Félix. Essa frase é minha. Se você não prospectar, você vai morrer, seu negócio vai morrer. Se seu time não prospectar, vai morrer. Sabe por quê, gente? Se você coloca, por exemplo, agora uma pergunta assim, ó, de reflexão. Quantas pessoas, dia 23 de janeiro, olha pra você, primeiro pra você, e aí depois, pra ficar mais sério ainda, você olha pro seu time. Quantas pessoas você adicionou no seu funil no mês de janeiro? Hoje é dia 23. Quantas? Quantas pessoas? 2? 5? 10? 50? 50 novas conversas, Mayara, eu abri 50 novas conversas esse mês já. E tá todo mundo, ó, coloquei no meu funil, umas eu já qualifiquei, já abordei, já mandei a amostra, já tá experimentando os olhos, outras já conheci o olho, eu já apresentei. E eu sei exatamente, Mayara, dessas 50 pessoas, quem tá no processo ainda de agendar a apresentação, quem eu já tô fazendo follow-up, quem eu já fiz um fechamento e já começou a empreender, que tá disposto a empreender. Quantas pessoas você colocou no seu funil esse mês? Porque se foi 0, você tá muito ruim. Tá muito ruim. Você tem que abrir seu olhar para isso aqui. Porque senão, sabe o quadro dos sonhos que tá aí na sua frente? Ele só vai realizar se você ir para cima da prospecção. Ir falar com pessoas, fazer network, desenvolver relacionamento, conhecer gente, colocar a gente nesse funil. Agendar apresentações da oportunidade. Por que tem que apresentar todo dia? Porque se eu prospecto bem, tá entrando gente no meu funil, naturalmente pessoas vão chegar aqui, ó. Eu sei que, por exemplo, eu coloquei 50 no meu funil esse mês. Eu sei que você não conseguiu fazer 50 apresentação. A não ser que você seja muito foda. Mas eu entendo que dessas 50, surgiu 6 apresentações, 8 apresentações, 10 apresentações. Se você não estiver colocando pessoas no seu funil aqui, ó, todo dia. Por isso que lá na agenda tem horário para prospecção todo dia. Porque você precisa colocar pessoas. Gente, presta atenção, sabe esse furo que tem em sua organização? Sabe esse dinheiro que você está deixando na mesa porque está faltando um líder numa posição estratégica? E aí você está deixando, né? Podia estar batendo Platinum, está batendo Gold, porque está faltando um líder numa posição estratégica que poderia estar te ajudando a levantar uma pontuação naquele lugar. Sabe por que isso não está acontecendo? Porque você não está prospectando. E aí, visualmente, gente, se eu coloco 0 pessoas, 0 tá entrando aqui. Se eu coloco só 10 pessoas no meu funil, se tá entrando menos, quantos vai chegar aqui no final? Isso vai depender muito das suas habilidades. Se você é muito top para apresentar, se você tem habilidades de fazer follow-up, negociação, quebrar objeção. Então, isso aqui é muito sério. Você tem que criar cultura. Gente, no nosso início forte, vai ter o funil. Vai ter funil, porque seu líder, quando ele entrar, ele precisa entender como ele vai fazer para ter sucesso. E se ele tem que entender que ele tem que prospectar todo dia. Ele tem que entender que ele tem que dominar a apresentação da oportunidade, porque dessas prospecções vão ter momentos para apresentação. Agora, olha para o seu primeiro nível, suas diretas. Pensa sobre os questionamentos aqui foi sobre você primeiro. Que tá falando que 2026 vai ser diferente e dia 23 colocou 0 pessoas no funil. Que tá falando que 2026 vai ser o ano da sua vida, colocou 5 pessoas no funil. Dia 23, abriu 5 novas conversas só, falou com 5 novas pessoas. É muito pouco. É muito pouco, gente, para quem não atingiu o patamar almejado
quem ainda não tem o ranking almejado, quem ainda não tem o faturamento que cai na sua conta todo dia 25, precisa levar isso aqui a sério. Agora olha para o seu primeiro nível. Quantas pessoas, o seu primeiro nível, as pessoas que estão te qualificando hoje, colocaram no funil? Analisa. Quantas pessoas o seu primeiro nível cadastrou esse mês? Beleza, seja cliente preferencial também, é importante. Mas quantos construtores chegaram esse mês? Eu não tô falando do top construtor que vai mudar seu game. Sabe, gente? Aquele que eu falo, sabe o construtor decisivo que Mayara Félix fala? Eu entendo, meu amigo, que você vai ter que fazer muita prospecção até esse cara, colocar muita gente nesse funil, até esse cara aparecer na sua vida. Mas vão vir consultores e construtores intermediários que são importantes para você colocar em lugares estratégicos. E pode ser que essa pessoa vire. A Mayara era uma pessoa do 4º nível de uns americanos aí que não conseguia requalificar Premier. Estava no 4º nível dele, do Rob. Eu já sou uma triple diamond no 4º nível dele. Eu demorei 1 ano e 5 meses para ser silver. Ele já estava desacreditado de mim. Você acha que ele desacreditava em mim? Ele foi até embora. Ele não acreditava em mim, não. Então, você precisa levar isso a sério. Porque senão você não vai avançar. Presta atenção. Prospecção é rei. Você vai construir agora um amor por prospectar. É todo dia, todo dia, todo dia prospectando. É óbvio que eu vou te ensinar aqui a você ficar mais habilidoso, ter mais, né, habilidades aí na prospecção. Mas você precisa entender que isso aqui, ó, você tem que ligar seu radar. Porque você só vai realizar seus sonhos quando sua organização tiver isso aqui muito claro. Muito claro. Precisa cadastrar. Precisa trazer construtor. Não tem como se duplicar em cliente preferencial. Tem como. Tem que apresentar todo dia. Gente, isso aqui traz previsibilidade para o negócio de vocês. Previsibilidade. Como que uma pessoa está construindo, ela quer avançar e ela não traz construtor? Uma das grandes marcas da minha trajetória, a minha habilidade de trazer construtor. Mas eu tinha momentos de prospecção, não tinha vergonha. Gente, tudo que a gente fez no mês de janeiro, eu sou forte, eu sou magnético, eu sou persuasivo, e aumentar a frequência vibracional, tudo isso é para te deixar empoderado. Eu quis te preparar para esse momento que é desafiador. A gente vai crescer no desconforto. Ou vocês acham que todas as minhas prospecções que foram decisivas, que dobraram meu faturamento, foi confortável? Não foi confortável. Não foi confortável. Eu precisei enfrentar medo. Eu precisei enfrentar, muitas vezes, falta de autoconfiança. Só que a autoconfiança desenvolve o quê? No campo de batalha. Gente, eu fiquei 1 ano e 5 meses, 1 ano e 4 meses sem resultado. Vocês acham que eu era autoconfiante? É óbvio que não. Porque se eu fosse, eu já era. Eu já tinha o resultado. Mas o que eu precisei fazer? Eu precisei enfrentar meus medos. A resistência, né, que existe quando você quer avançar. Meu amigo, quando você quer avançar, você vai ter resistência. Você vai sentir medo, dor na barriga. Alguma coisa vai falar, não vai, mas vai. Tá com a oportunidade na sua mão que vai mudar a vida dessa pessoa. Vai com tudo, com o peito aberto. É você que tem em mãos a oportunidade que vai mudar a vida dela para sempre. E ela vai te agradecer. Ela vai te agradecer, ela vai chorar na sua frente agradecendo. Quando ela estiver realizando os sonhos dela, isso não paga. Então você tem que ir para cima. Você tem que abrir sua boca. Você tem que falar com pessoas todo dia, todo dia, todo dia. Isso aqui, gente, é o coração do seu negócio. É o coração que bombeia sangue para todas as partes do corpo aí, ó, prospecção. Bombeando sangue. É o coração. Se você não prospectar, vai morrer, vai parar de bater. Essa organização está em riscos. Você precisa abrir a sua mente para isso aqui.
O funil organiza o crescimento e transforma esforço em processo previsível. Isso aqui você gera previsibilidade. Essa semana uma líder falou assim para mim, ó. Ela falou assim, eu encontrei a minha quarta perna. Ora por mim. Ela falou desse jeito para mim. Quando ela fala isso, eu já sei, na minha cabeça é muito claro o que já aconteceu. Já existe a qualificação e abordagem, ela já sabe que essa pessoa tem um perfil para vir empreender, já houve a prospecção, já houve até a apresentação, e ela tá na fase do quê? Da negociação com ela. Não é que essa pessoa não fechou, mas agora ela vai tá decidindo para empreender mesmo, para entrar com os dois pés na porta. Então ela já tá nessa fase, eu sei que as outras já aconteceu. Essa semana eu conheci a minha quarta perna. Ela é uma, e falou o nome da pessoa, que se assemelha à outra perna dela. Ela é uma, ela tem essas dores, ela falou pra mim, ela tem essas dores, essas necessidades, ela tem esse público para ser abordado, ela é minha quarta perna, ora por mim. Tá entendendo? O funil tem que ser real na sua vida. Não existe crescimento se você não estiver trazendo construtor para dentro do seu negócio. Quantos líderes entraram na sua organização esse mês? Novos. Quantos novos líderes? Janeiro, gente. Janeiro as pessoas estão abertas. Para de falar que as vendas estão baixas. Não, você está prospectando menos. Você está qualificando menos. Você está fazendo menos apresentações. Quantos líderes, construtores entrou no seu time esse mês? Faltam 7 dias para o mês acabar, as pessoas querendo mudar de vida. Quantas? Para você refletir aí. Por que todo líder precisa de um funil? Porque existe clareza do que você tem que fazer todos os dias. Clareza. Gente, a sua agenda, sabe a agenda que você tá com dúvida aí ainda? Se sua agenda não tiver os passos diários de algum desses passos aqui, tá errado sua agenda. Se seu 10x10 não tem prospecção, não tem apresentação, não tem um follow-up, não tem uma negociação, um cadastro ou um início forte, o seu 10x10 ele é um 10x10 fake. É um 10x10 fake. Falso. Vou falar de novo. Se o seu 10x10, o seu planejamento diário, que você envia para sua linha ascendente e descendente todos os dias às 10 horas da manhã, não tem prospecção, horas para adicionar pessoas nesse funil, não tem qualificação e abordagem, eu estou qualificando as pessoas ali, ó, e começando a fazer as primeiras abordagens, entendendo as necessidades delas, sabendo quais são as características que ela tem uma característica para vir empreender no modelo de negócios. Se você não tiver uma apresentação agendada no seu 10x10 todo dia, ou um follow-up, que é um contato com essa pessoa que ainda não te falou sim, ou se você não tem um momento de negociação, ou um início forte, o seu 10x10 é um 10x10 fake. Todo líder precisa de um funil, porque você tem a chance de se duplicar. E clareza nos processos. Lembra, o seu time precisa de clareza, e quem traz essa clareza é você como líder. Priorização de tarefas. Gente, se eu tô só com cliente preferencial no meu time, eu não tenho um construtor, o que eu preciso fazer? Eu preciso agora treinar, fazer essa apresentação da oportunidade, eu preciso aumentar minha crença no negócio, eu tô priorizando o que precisa ser feito. Identificação das etapas mais importantes que vão mexer ponteiro. O que é? Prospecção para aumentar, por exemplo, a entrada no funil. Porque se eu não estou tendo pessoas para apresentar, é porque eu estou prospectando pouco. Construtores, pessoas que vão vir fazer esse negócio. Então, quando eu tenho um funil, eu consigo priorizar as tarefas. Às vezes, seu time está conseguindo até fazer muito contato. Não, mas nós estamos conseguindo encher. Mas a gente não está conseguindo fechar. O que está acontecendo, então? Você consegue identificar os erros. Por exemplo, não, Maia, nós estamos prospectando, nós estamos colocando muita gente no funil. Porém,
Nós estamos com um problema aqui na quebra de objeção. Então, vamos trabalhar a objeção? Nós estamos com um problema aqui na apresentação da oportunidade. Talvez ela não está tão magnética. Então, eu estou tendo aqui um problema para avançar essa pessoa até o fechamento. Ou seja, eu consigo identificar quais são os erros. Às vezes, estou colocando pessoas, eu tenho dedicado à prospecção, mas não está fechando lá no final. O que está acontecendo? O follow-up não está tão eficaz? A apresentação está com ruído? Eu estou com dificuldade de fazer um fechamento, duplicar a visão de futuro para essa pessoa vir de fato construindo terra? O que está acontecendo? Existe previsibilidade, gente. Gente, daqui a pouco você começa a colocar, você começa a identificar a sua habilidade de fechamento. Às vezes você fala assim, entrou 10 pessoas no funil, eu fechei 10. Você é um presidente diamante. Entrou 10, eu fecho 10. Mas para você que não tem ainda essa habilidade de sentou na sua mesa e fechou, você tem que colocar mais pessoas. Então, às vezes você vai falar assim, Mayara, eu coloquei 50 pessoas no meu funil no mês de janeiro e eu consegui fechar 5. Ótimo, você conseguiu fechar uma porcentagem e agora você tem a porcentagem ali. Você consegue ter previsibilidade. Então, no próximo mês... Gente, mas essas outras 45 pessoas, elas podem... Parou ali, né, na parte de follow-up, às vezes follow-up do contato, porque a gente sabe que follow-up não acontece só depois da apresentação, a gente tem um follow-up do contato também que não foi fechado ainda. Por exemplo, eu fiz uma abordagem hoje, uma prospecção, eu fiz uma prospecção de contato frio, fui lá no meu Instagram, identifiquei ali a pessoa, falei, olha, ela tem 6 características de uma pessoa que vai empreender, e eu comecei a falar com ela. Ok, eu já coloquei ela no meu funil. Eu abri uma nova conversa. Eu coloquei ela no meu funil. Certo? Só que agora eu tô tentando estreitar os laços com essa pessoa. Certo? Então, por exemplo, eu vou ofertar um presente para ela. Vou mandar uns olhos para ela. Eu vi ela falando que a filha tá doente e que a imunidade da filha tá caindo muito. Eu vou mandar um Stronger para ela, de presente para ela viver essa experiência. E vou mandar também um OnGuard, certo? Eu vi que ela tem um difusor lá, não é da Dolterra, é um difusor Mequetrefe, mas eu vou mandar um óleo para ela colocar nesse difusor, certo? Então, o que acontece? Eu tô desenvolvendo follow-up do contato que eu fiz, certo? Fez sentido? Então, amanhã eu vou entrar em contato com ela e perguntar como que foi o uso dos olhos nesse primeiro momento. Então, eu tô fazendo um follow-up do meu primeiro contato, mas essa pessoa tá no meu funil. E aí eu vou entrando em contato com ela e ela vai me dando retorno. Nossa, foi muito bom. Nossa, ela parou de... Ela tava espirrando, ela tava com coriza, diminuiu a coriza. Nossa, seu óleo é maravilhoso e tal. Enfim. E aí você vai estreitando os laços com essa pessoa. Você vai agendar a apresentação com ela. Você vai convidar ela para uma apresentação da oportunidade. Você vai ser honesto. Você tá tão bem posicionado no seu Instagram para essa oportunidade que ela sabe que você quer ela como um construtor. Você está bem posicionado, você fala do negócio, você abre a boca, você fala do negócio, você se posiciona, você mostra você se apresentando o negócio todos os dias, você mostra você nos eventos com a sua liderança. Ela sabe que você vai convidar ela para um café ou para conversar sobre negócios. Ela sabe. Tá entendendo? É assim que eu coloco uma pessoa no meu funil. É assim que eu desenvolvo. Todo dia tem que acontecer. E se você é um empreendedor, se você tá aqui, não existe outro caminho. Você vai ter que agendar. Você vai ter que fazer contato, você vai ter que fazer follow-up do contato e aí estreitando os laços com essa pessoa, gerando cada vez mais conexão. Daqui a pouco você já tá chamando ela de amiga. Daqui a pouco ela tá te dizendo sim, tá dentro do seu time, da sua organização prosperando. Existe previsibilidade quando você coloca pessoas no seu funil, você tem uma consciência do seu funil. Sua equipe começa a ficar em sintonia. Porque todo mundo tá alinhado, todo mundo sabe que precisa prospectar, tem que fazer. Entendeu? Por isso que eu gosto dos movimentos, né? Dos movimentos de grupo. Por quê? Porque isso aqui é maravilhoso, gente. Vocês estão fazendo uns desafios aí, usem a criatividade de vocês. Vamos premiar a prospecção? Quem faz mais prospecção, quem avança mais pessoas no funil? Quantidade de prospecção, quantidade de follow-up diária. Vamos pontuar quem tá fazendo mais?
Quantos cadastros estão surgindo disso? Quantas vendas estão surgindo disso? Uma vez que a equipe fala a mesma linguagem, entende os processos. É isso que você precisa fazer com sua equipe. Sua equipe precisa entender processo. Sua equipe tem claro hoje que prospecção é rei. Quem não prospecta morre. Que precisa fazer recrutamento de construtor para se duplicar. Em quem que você vai duplicar? É no construtor de bem-estar, no construtor, não é no cliente preferencial. Por isso agora ela tem que abrir um olhar para a oportunidade. Ela tem que urgentemente conhecer os números, as projeções de futuro da empresa, desenvolver as habilidades de negócio, do negócio. Gente, sem funil, sem prospecção, sem follow-up, sem apresentação, sem início forte, a pessoa vive no improviso. Chega no final do mês, começa a fazer uns incentivos na rede, pra ver se vai ter um milagre. Ela fica dependendo da sorte. Dependendo da sorte. Vai acontecer. Alguém vai fazer por mim. Vai ficar oscilando o resultado. Gente, isso aqui é execução diária. Não é só teoria. Você tem que ajustar isso na sua equipe urgente. Começa com você. Começa com você. Eu tenho vários exemplos de pessoas da nossa organização que estavam na inércia, estavam parados quando acordou para isso aqui. Que virada de chave, que energia. Você vê assim, você fala assim, cara, é outra pessoa. Ela tá aqui. Uma das pessoas que eu consigo identificar agora claramente. É outra energia, é outra frequência. É outra presença. Eu vou te ensinar a fazer a gente vai, nas próximas fases do acorde, a gente vai ter um dia dedicado à prospecção, um dia dedicado à apresentação. Então a gente vai conseguir destrinchar isso aqui de fato para a gente entender como prospectar. Existe só uma forma de prospecção que é a certa? Não. Isso depende muito do seu nível de crença. Presta atenção. Tem pessoas que hoje não precisa proporcionar uma experiência com óleo. Porque a crença no negócio dela é tão bizarra que ela viaja de uma cidade para outra e ela chega lá falando de negócio. E ela converge todo mundo. Que ela tem resultado, porque a frequência dela tá alta, porque a crença no negócio dela é bizarra, porque ela vê pessoas prosperando, ela tem casos de sucesso na equipe dela prosperando, ela tem dados, ela tem contra-cheque. Ela vai lá e ela fala de negócio. Certo? Mas tá errado da forma que... Não, óbvio que não. Óbvio que não. Ela sentiu a necessidade do público, é de dinheiro que eu vou falar aqui hoje. Vambora. Nosso negócio é sobre dinheiro mesmo, e muito dinheiro. Bora. Mas se você não tem esse resultado, essa crença inabalável, esse contra-cheque ainda, usa os olhos. Eles fazem um trabalho maravilhoso. Usa os olhos. Deixa o olho trabalhar. Ele trabalha na crença desse prospecto que você quer trazer para o seu negócio. Ele trabalha. Ele mostra para essa pessoa que esse produto é um produto real, que transforma vidas. Usa os olhos. Proporciona experiência. Deixa essa pessoa viver a experiência e ver que, de fato, esse produto é fantástico. Eu vou trazer o exemplo da Dani, porque eu falo que é o exemplo mais didático que eu tenho de recrutamento. Eu era Gold, quando estava no processo de prospecção, né, de recrutamento dela, e eu ganhava uma média de 14 a 16 mil, porque era isso, uma média de 14 a 16 mil reais, certo? Eu não bati terceiro nível ainda, mas eu formava muitos elites ali, então era essa média de faturamento que eu tinha. Gente, imagina só, uma pessoa que era apaixonada no produto que ela tinha, certo? Produto. Área dos olhos, linha de expressão,
poros, enfim, gente, imagina o tanto de produto que ela tinha e eu precisava fazer milagre com os olhos, né? Então, assim, eu até fiz um blend para ela, que até óleo de rosas eu coloquei nesse blend, Helichrysum, rosas, coloquei de tudo. Eu falei assim, esse trem tem que dar certo. Eu precisava converter a crença dela no produto. Não adiantava eu ir lá e negócio. É óbvio que eu já tinha um contra-cheque, eu ganhava mais do que ela como Gold. E ela era consultora de carro rosa, certo? Diretora de carro rosa. Mas eu não sabia que eu ganhava mais que ela. Eu fui descobrir um tempo depois. Porque se eu soubesse, eu tinha sido um pouco mais ousada, mas eu não sabia, certo? Então eu precisava fazer com que ela vivesse a experiência com esse produto. Que ela sentisse de fato na pele o glow com os óleos essenciais, igual ela sentiu com os produtos da Mary Kay. Eu precisava fazer isso. E essa semana eu encontrei com ela, eu falei, nossa amiga, que pele maravilhosa. Ela, hialuron, colágeno. E ela é apaixonada nos olhos até hoje. A pele dela é impecável. E a Dani é uma quarentona. Maravilhosa. Pele impecável. Depois vocês vão lá perguntar qual que é o blend que ela usa, porque a pele dela é impecável. Precisei converter a crença dela no produto primeiro. Não existe uma fórmula mágica. É pelo produto, é pelo negócio. Não, você tem que ter o feeling. Você se garante nessa crença? Você tem contra-cheque para chegar lá e... negócio? Se não tiver ainda, usa o óleo. Proporciona experiência com óleo. Deixa esse óleo trabalhar. Faz essa pessoa ficar alucinada nesse óleo. Proporciona experiência de impacto para ela. Pra gente fechar, quando a gente tem um funil claro, prospecção, qualificação e abordagem, apresentação, follow-up, negociação, pós-venda para o cliente, consultoria de bem-estar para o consultor, início forte. Quando eu tenho isso muito claro, isso é uma cultura. Eu estou criando processo na minha rede. Cultura e processo, que gera duplicação. Quando todos entendem o funil, a rede vai falar a mesma língua, as atividades vão deixar de ser aleatórias e o crescimento deixa de depender de talento. A gente está realmente colocando nosso foco onde precisa crescer. O funil cria cultura de ação, não de motivação momentânea. Tá bom? Nós vamos conversar nos nossos próximos encontros um pouco mais sobre o funil, tá bom? E agora a gente vai destrinchar formas de prospecção de contato quente, contato frio, indicação. Depois nós vamos aprender a fazer apresentação magnética, nós vamos aprender a quebrar a objeção, nós vamos aprender o início forte, certo? E depois a gente vai aprender ali algumas habilidades importantes de liderança para você consolidar aí e liderar com maestria. Tá bom? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar, gente, eu tô devendo a agenda de ontem. O meu designer não trabalhou ontem, por isso que eu não encaminhei, mas eu quero encaminhar para vocês ainda hoje a agenda, tá bom? E o PDF do resumo dessa aula de introdução ao funil de vendas. E a gente volta, então, agora na primeira semana de fevereiro, já conversando de fato sobre como fazer uma prospecção, e eu vou trazer exemplos reais de prospecção que aconteceu, que deram certo, que não deram certo, para vocês verem na prática como fazer prospecção e como aplicar isso no negócio de vocês, tá bom? Ó, um beijo, bora pra cima, faltam 7 dias para acabar o mês, estamos em fechamento de mês, e fechamento diz muito sobre a sua capacidade de liderar, tá bom? Nada de baixar frequência, vamos pra cima, tá bom? Beijo, tchau!